Olá, boa tarde. Eu chamo-me Eva Matias, sou professora da disciplina horrorosa, que é a matemática, aqui na Escola Sede, na Amélia Rei Colasso. Este ano tenho décimos primeiros, mas o ano passado tive outros anos. E além da minha paixão por matemática, eu adoro dançar. É a minha segunda paixão. Então perguntam-me, lembra-se da altura em que começou a gostar de matemática? Houve um momento? Um momento exato eu acho que não houve. Eu acho que desde pequenina eu gostava daquela disciplina que não era preciso estar a ler muita coisa, a decorar muitas datas, a ler coisas que eu achava chatas, mas tudo o que era jogos, estratégias, eu adorava jogos de tabuleiro, jogava as cartas com os meus pais, então sempre tive o gosto por uma disciplina mais de estratégia, de pensar, de descobrir o truque. E depois no sétimo ano de escolaridade tive um professor que eu acho que me ajudou a gostar ainda mais de matemática. Era um professor super simpático, atento, percebia as nossas dificuldades e ainda me levantou mais o bichinho, o gostar da disciplina. Quando cheguei ao nono ano não tive dúvidas, era Ciências e Tecnologia. Mas na verdade não sabia se ia seguir mesmo matemática, porque eu também adoro a área da psicologia. Gosto muito de pessoas, de falar com pessoas e da parte das emoções. E então ainda ponderei, depois no final do 12º, o que é que haveria de escolher. E optei pela matemática porque acho que chamou mais alto aquela vocação. E então aqui estou eu, a fazer-vos gostar de matemática. Então a pergunta número 2, a ver, questiona. Quais os maiores desafios que se colocam hoje em dia no ensino da matemática? Realmente é uma pergunta super importante, difícil resposta, porque se antigamente havia muito menos distrações fora da escola, não havia internet, eu sou do tempo que não havia quais telemóveis, nem internet, quanto mais telemóveis. Então as pessoas não tinham como contatar fora da escola, havia os telefones fixos, tinham só o seu desporto e acho que se dedicavam mais, se calhar até a estudar, a ler livros, a ir ao cinema, a estar com os amigos por estar, não virtualmente, presencialmente, que eu acho que é muito mais importante e torna as pessoas muito mais felizes. Então agora o desafio é muito maior no ensino da matemática, porque as pessoas têm às vezes outros interesses que não só a matemática, e quem diz matemática as outras disciplinas do currículo, na verdade. Só que eu vejo a matemática como um jogo, como uma maneira de entender o mundo e especialmente não é a matemática para usar no dia-a-dia. Porque às vezes vocês perguntam, mas para que é que serve a matemática? Eu digo, a matemática não é para eu usar no meu dia-a-dia, para isso chega a matemática do 4º ano, para ir às compras, para fazer umas percentagens, vá, 5º, 6º, 7º, mas a matemática é muito mais desafiante que isso. A matemática obriga-vos a pensar, a racionar, a pensar sobre as coisas e parecendo que não, tudo o que não é treinado esmorece. E com a matemática vocês treinam o vosso raciocínio e de certeza que se tornam pessoas mais pensantes, mais curiosas e ganham competências nesta disciplina que não ganham noutras. Portanto, eu acho que vale a pena apostar, não é fácil e por isso é desafiante. Agora, como desafio, eu tento mostrar que a matemática não é a matemática para aplicar no dia-a-dia, mas é uma matemática interessante, é uma matemática que vos pode ser útil, em especial no secundário, para o curso que depois desejarem. E a matemática é tão importante que vocês com ela podem escolher qualquer área para ir para a universidade, porque são pessoas pensantes, que sabem pensar e raciocinar. Mas é um desafio muito duro fazer-vos gostar de estudar na aula de matemática. A pergunta número 3. Ora, a pergunta número 3 pergunta: quais são as atividades a que normalmente os alunos mais aderem nas aulas de matemática? Na verdade, os alunos gostam muito de trabalhar em grupo. Porquê? Porque é uma maneira também têm para conversar sobre o trabalho de grupo e não só, às vezes fazem os desvios, gostam muito. E gostam muito do que são tecnologias. Eu acho é que as escolas de uma maneira geral e o ensino não evoluiu ao ritmo da sociedade. Então, se a sociedade é tão tecnológica, as escolas ainda não conseguem competir a esse nível. Às vezes dá para fazer algumas atividades com o telemóvel, claro, os alunos adoram,
Gostam dos cautos, gostam de outros jogos e de outras coisas que até já fizemos aqui o ano passado, que utilizam o telemóvel ou os tablets. Só que depois há sempre a dificuldade da internet, tem que se levar os routers portáteis, depois a net vai abaixo. Portanto, eu acho que as escolas, tecnologicamente, que se calhar é aquilo que os alunos mais aderem, porque estão habituados ao mundo tecnológico, as escolas ainda têm que dar esse salto para tornar mais ágil e mais fácil. À parte das tecnologias, claro, que é o número 1, quando são bem utilizadas são muito úteis também na matemática. Também há a questão dos trabalhos de grupo, que é giro, porque depois dá para discutir as ideias, dá para apresentar. Há muita gente que felizmente gosta de comunicar matematicamente, que eu acho que é uma chave de ouro, está no perfil, é suposto. E eu tento fazer um bocadinho de tudo. Claro que não dá para passar as aulas a fazer trabalhos de grupo, tem que haver momentos diversificados, mas que os alunos gostam. Pergunta número 4. Vamos lá ver qual é a surpresa da número 4. Considera que a existência de exames nacionais no ensino secundário é essencial ou preconiza alguma alternativa? Eu já pensei muitas vezes sobre isto. Inclusive, este ano, no terceiro encontro do EIRAS de Educação, no início do ano letivo, isto foi falado. E fez-me pensar mais uma vez neste problema, até porque eu tenho uma filha no segundo ano da faculdade e que também já me levou a pensar nisto. Porque não há um método justo, nem um método ideal. Na verdade, aqui em Portugal, o ensino secundário tem um peso, pode ir até aos 50% ou mais, dependendo do curso que escolhem, mas depois os exames nacionais, na maioria dos cursos, se calhar naqueles com médias mais altas, vale outros 50%. Isto é um pau de dois bicos, porque se por um lado é injusto que um exame nacional tenha o mesmo peso do que 3 anos da vossa vida, que é a média do secundário, e naquele dia, quem sabe, podiam estar com dor de cabeça, podiam estar mal dispostos, podiam estar em dia não, porque todos temos dia não, e que decidiu metade do peso da vossa média. E parece exagerado. Por outro lado, torna as escolas mais iguais a nível nacional. Porque depois, vocês sabem, e eu sou professora e também sei, que às vezes a avaliação, apesar de ser contínua, difere, porque um professor numa escola pode fazer testes mais difíceis, ou pode dar mais relevância ao estar na sala de aula e a outro tipo de competências. Ou seja, não há uniformidade que há no exame nacional, que é igual para todos. Então, há escolas, e tem havido imensas polémicas, em especial alguns colégios, que inflacionam as notas internas, o que também não parece muito justo. Se não houvesse os exames a contrabalançar, aqueles alunos daquelas escolas iam ter uma média mais alta e não ia ser visível depois o conhecimento entre uns e outros. Por outro lado, também se falou na possibilidade de os exames nacionais a nível do secundário terminarem e serem feitos pelas universidades. Isso era outra hipótese. Consoante o curso que quisessem, faziam lá o exame. O problema é que isto também aumentaria um bocadinho as desigualdades sociais, porque depois havia os alunos, consoante a faculdade que iriam escolher, preparavam-se para aquele exame que já não tinha a ver com a escola secundária e tinham que fazer uma preparação externa à escola, a pagar para se prepararem, podiam ter explicações específicas para o exame daquela universidade A, B ou C, e os alunos que não tivessem essas capacidades económicas, que tinham frequentado o 12º ano e tinham sido ótimos alunos, não tinham o dinheiro para pagar essa preparação, iam fazer o exame, para mim, em pé de desigualdade. Assim, os exames acabam por ser mais justos, porque é com os conteúdos que todos tiveram as mesmas oportunidades, porque todos andaram na mesma escola, e é muito mais justo e muito mais igualitário. Agora, isto é uma discussão difícil, e mesmo em vários países discute-se isto, está bem? Temos que pensar. Talvez uma entrevista também ajudasse, porque há a questão da vocação, tá? É isso. A pergunta número 5. Qual é a sua opinião sobre o livro que trouxe hoje consigo? Eu não costumo andar com livros no meu dia-a-dia, mas hoje tive que trazer a minha leitura de praia. A minha filha diz que eu sou louca, porque eu vou-vos dizer que eu na praia não leio revistas cor-de-rosas, também não leio com aqueles artigos das cosquices,
Também não leio jornal, às vezes leio jornal. Mas assim, os livros que eu gosto e que me dão prazer e que acham que eu sou louca, são estes livrinhos tipo O Senhor Quadrado, tipo O 10 Magnífico. Isto são livros, na verdade, que veem a matemática com outros olhos. Estes livros são super giros, apesar de muita gente achar infantil, eu gosto imenso de os ler porque é a história de um avô que explica ao neto a matemática, mas a matemática não é uma matemática chata e aborrecida como vocês acham de praticar. É a matemática aplicada à realidade. Imensas curiosidades matemáticas com os conteúdos que vocês aprendem na escola e onde eles se aplicam sem vocês darem conta. Eles estão na vossa vida e estão no dia a dia. Então, eu leio estes livros e já li estes livros umas 10 vezes cada um, porque cada vez que eu leio dá-me ideias. E dá-me ideias úteis para trabalhar a matemática. Portanto, eu aconselho, não é nenhum romance, não é nada dessas coisas, mas dá-me um gozo brutal. Além disto, o que eu faço na praia é o Sudoku. Gosto imenso também do Sudoku. Portanto, se puderem, leiam. Aconselho. E agora vamos à última pergunta. Sexta e última. E a pergunta é: qual é a sua palavra favorita e porquê? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma, até porque eu tenho um lema. Para mim a vida é bela e a minha palavra favorita é a vida. Para mim a vida engloba tudo. Engloba a família, engloba as amizades, que eu penso sempre assim. As amizades, ao fim e ao cabo, é a família que nós escolhemos, não é? Engloba a saúde, engloba, olhem, a vida é tudo. E eu acho que é o bem mais precioso que temos e que às vezes só damos valor quando estamos doentes, quando não nos sentimos bem, ou quando alguém que nós gostamos muito a perdeu, e aí pensamos, se calhar às vezes damos importâncias e somos mesquinhos com coisas tão pequeninas que não valem nada ao pé do que é a vida. É assim, vivam o melhor possível. Eu tento fazer aquilo que me faz feliz na vida, lutei para aquilo que me faz feliz, acho que sou uma pessoa muito feliz, tive sorte, mas também quando tenho dificuldades, porque todos temos altos e baixos na vida, eu tento dar a volta e ver o lado positivo. E às vezes uma dificuldade torna-nos mais fortes e mais capazes de ultrapassar outras pequeninas coisas, está bem? Deem importância à vida, sejam felizes e vão ver que isto vale muito a pena.